Primeiramente, vamos relançar aí agora em dezembro, um pouco antes do Natal, o curso do YouTube do 0 ao 1.000.000, com aulas novas, porque o algoritmo do YouTube vai mudando e a gente tem que ir se atualizando. E também com comunidade. Então vamos organizar aqui, nós plantonistas, uma comunidade de YouTubers plantonistas que fizeram um curso para trocar experiências e também uns divulgando os outros para que todos cresçam aí ao mesmo tempo. Então vamos relançar aí até o Natal. Outra coisa aqui é o seguinte, que agora é o assunto do vídeo. Eu falo, pode demorar, mas acontece, viu? Eu falei aqui faz o quê? 4 meses? 3 meses? Eu falei, ó, o Flávio Dino vai pra cima desses bolsonaristas que estão roubando dinheiro público, mas ele vai pra cima com tudo. Não vai sobrar pedra sobre pedra. O Flávio Dino não vai ter dó nem piedade deles. Uma coisa que eu não falei e que eu falo agora é o seguinte, não vai ter como frear. Quando o Flávio Dino começar aí, não vai ter freio, mas nem o governo Lula vai falar, Flávio Dino, se quiser, não vai falar, mas se eles quisessem, Flávio Dino amansa um pouco para cima dos caras, que ele não vai amansar. Ele vai com cima para tudo, sem freio. Trator sem freio, o Flávio Dino agora. O Flávio Dino, ele primeiro barrou as emendas do Bolsolão, ficaram barradas até semana passada. Na prática, elas são barradas até agora, porque quando ele as tornou públicas não, as tornou legais novamente, elas não podiam ser usadas porque ele mandou ter transparência, e transparência é ruim, né, para os deputados que querem roubar dinheiro público. O Flávio Dino também mandou a Controladoria Geral da União fazer mais de 30 investigações sobre verbas do Bolsolão. Pois bem, uma dessas investigações descambou para uma investigação de verba do Bolsolão, do orçamento secreto, para um órgão na Bahia. E de dinheiro público roubado foram movimentados 1 bilhão e 400 milhões de reais. É muita grana roubada. Dinheiro meu, dinheiro seu, dinheiro público. O que aconteceu, você deve estar se perguntando. Pois bem, quem controla o Bolsolão é o Arthur Lira. É ele quem está mais desesperado. Quando não tem essa verba aí para fazer negociar, o Arthur Lira fica triste. Ele não consegue fazer o que ele quer, porque ele aprendeu a negociar assim, ó, te libero 50 milhões aqui, libero 10 milhões para ele, 20 para ele, 200 milhões para ele, enfim, vai liberando grana para os deputados. Como era chamado orçamento secreto, você não sabe qual deputado mandou dinheiro para o lugar. E aí o dinheiro era tudo roubado. Muitas vezes até fazia uma obra ou outra ali para aparecer para a população, sim, mas geralmente o dinheiro era todo roubado, ou boa parte do dinheiro roubado. Não era nem rouba mais faz, é rouba e não faz. O que acontece? O Arthur Lira colocou aliados dele nesse órgão que é o DNOX. DNOX é o Departamento Nacional de Obras contra Seca. Então, DNOCS, DNOX, vamos chamar aqui. Esse departamento é uma estatal. Logo que o Lula assumiu, o Lula não tinha maioria no Congresso. Lembre-se, o Lula não tem maioria no Congresso. O PT tem 72 deputados de 513. O Lula tem aí menos de 15% do Congresso. O resto é tudo oposição. Alguns podem dizer, mas ele tem apoio aí da esquerda. Contando a esquerda, chega a 100. Não dá nem 20%. E olha que a esquerda, olha o PSOL, trai nas votações mais importantes. Então, fica difícil para o Lula ali, ele tem que negociar com essa bandidagem. O Arthur Lira, para que o Lula tivesse ali uma maioria, exigiu o controle dessa estatal. O Lula falou, vai lá, vai lá, quero ver o que você vai fazer lá, porque depois a STF vai para cima de você. Pois bem, dito e feito, o Arthur Lira colocou seus amigos nessa estatal. Entre eles, o seu braço direito, seu melhor amigo, que é o Elmar Nascimento. Elmar Nascimento, vou te contar aqui o histórico dele. Ele sempre foi braço direito do Arthur Lira, assim, eram unha e carne, mas o Arthur Lira não escolheu o Elmar Nascimento por uma série de fatores para ser o seu sucessor como presidente da Câmara. Ele escolheu o Hugo Mota, do Republicanos. Então, o Elmar Nascimento falou que foi traído pelo Arthur Lira, chegou até ele fez aí, lançou aí a candidatura dele para a presidência da Câmara contra o seu ex-amigo, falou que não é mais amigo, tudo mais, que ainda ama o Arthur Lira, mas não são mais amigos e tal. Pois bem, acontece que o Elmar Nascimento já voltou a falar com o Arthur Lira, tudo mais, então são amigos novamente, né? Como era antes, mas são amigos novamente. Porém, durante quase 4 anos foram muito amigos. E aí o que acontece? O Arthur Lira deu para o Elmar Nascimento boa parte aí da gestão dessa estatal. O Elmar Nascimento, não sei ele, né? Mas isso aí não está ainda nas mãos do Flávio Dino, porque essa investigação aí está em instâncias inferiores, olha só como são. Começaram a descobrir
que o pessoal que o Omar Nascimento colocou lá nessa estatal na Bahia, no Dinox da Bahia, estava roubando dinheiro público. Mas roubando não era pouco, não. Eles movimentaram 1 bilhão e 400 milhões. Prenderam, foram enjauladas ontem 17 pessoas, 15 na Bahia, uma em Goiás e uma em São Paulo. Na Bahia, entre os alvos da operação, está o primo do Omar Nascimento. O primo do Omar Nascimento, ele é vereador, um dos caciques ali, numa cidade no interior da Bahia, onde o prefeito é o irmão do Omar Nascimento. Ou seja, naquela cidade ali na Bahia, a família do Omar Nascimento manda ali. É inclusive onde ele tem mais votos para deputado, ali que ele se elege e reelege. Para você ter ideia do tamanho do desespero e do tamanho do crime, quando a Polícia Federal chegou na casa do irmão do Omar Nascimento, que estava ele é vereador por uma cidade, mas ele mora em Salvador, num condomínio de luxo. Ele jogou pela janela do apartamento dele uma bolsa com 250 mil reais. Quer dizer, o cara tá jogando fora R$250 mil, assim, pela janela. Por quê? Pra polícia não pegar. O cara que joga fora essa grana toda só pra polícia não pegar, imagina o tanto que ele já não roubou antes. Que pra ele, R$250 mil, pô, melhor jogar pela janela do que a polícia pegar comigo. Porque se a polícia pegar com ele vai ter que explicar de onde veio essa grana, né? Se jogar pela janela, ele perde a grana, mas pelo menos ele não vai ter que explicar sobre a grana. Só que a polícia pegou, né? Eu tô falando aqui 250 mil porque a polícia pegou a bolsa. E a polícia contou o dinheiro. 250 mil. O irmão do Omar Nascimento primo ficou em pânico. Segundo aí a Polícia Federal, ele é um dos que recebeu propina de empresários para favorecer licitações. Tudo isso com verba do Bolsolão, do chamado orçamento secreto. A gente não sabe quem são os deputados que enviavam essas verbas, tá? Uma pasta de 1 bilhão, é muita verba, é muita grana. Por isso que o Arthur Lira tá bravo e ele quer que o Flávio Dino volte com a mamata. O Flávio Dino barrou. Na semana passada, o Flávio Dino decidiu que só... E eu fiz vários vídeos sobre isso, quem acompanha aqui tá sabendo aí com todos os detalhes. O Flávio Dino decidiu que o orçamento pode voltar, mas sem ser secreto. Essas emendas parlamentares têm que voltar com transparência. O Arthur Lira falou que não ia aprovar o pacote fiscal do governo Lula aí, que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5 mil por mês, porque sem essas emendas ele não vai ter votos e o Lula não vai ter votos para isso. O advogado-geral da União recorreu e pediu para o Flávio Dino reponderar aí, refaz a decisão em 3 pontos ali. O Flávio Dino falou, não. O Flávio Dino está indo para cima com tudo, não quer saber. Eu não vou refazer nada, vou fazer o que está na lei, a Constituição e a lei diz isso, e eu não vou refazer minha decisão, não. Inclusive, todos os ministros do STF concordaram. Pois bem, Arthur Lira fica com carinha de bunda. Aí, o que acontece? Logo depois, vem uma operação da Polícia Federal, mostrando que, olha, realmente, o dinheiro do orçamento secreto estava sendo roubado. Quem é o deputado que estava mandando essas emendas? Não se sabe, o orçamento era secreto. Mas um dos que estavam roubando era o primo do deputado Omar Nascimento. Nossa, será que era o Omar Nascimento? Qual deputado ia ter tantos milhões, passa de bilhão talvez? 1,4 bilhão é o dinheiro movimentado, mas não falaram o tamanho do que foi roubado dos cofres públicos. Qual deputado ia ter tantos milhões assim de emenda? Tem deputado que ganha 10, 20, 30 milhões, mas para o deputado ganhar centenas de milhões, tem que ser muito amigo do Arthur Lira, né? Quem é o melhor amigo do Arthur Lira? Braço direito dele, tá em todas com ele. Omar Nascimento. Para você ver como são as coisas, tem um cara que é ex-prefeito de Salvador, que é o ACM Neto. O ACM Neto, ele adora viajar de jatinho particular. Também quem não gosta, né? Eu nunca viajei de jatinho particular, mas deve ser bom. Pois bem, esse aqui é o ACM Neto, num jatinho, ó, no seu celular, todo feliz. Esse jatinho é de um empresário que foi preso ontem, porque ele é um dos beneficiários aí desse esquema. Como é que era feito o esquema? O Dinox faz obras contra a seca. O nome do departamento aí do órgão público é bem ilustrativo do que eles fazem. Obras contra a seca. E aí o que eles faziam? Eles fraudavam licitações para que as empresas que eles quisessem ganhassem as licitações. Então vamos supor que, olha, vamos fazer uma obra aqui contra a seca, quem pode fazer essa obra por quanto? Aí eles fraudavam para que a empresa ali dos amigos deles dissessem, vou fazer essa obra por 50 milhões. Quando
o dinheiro era liberado, eles alegavam alguma coisa para ir aumentando os custos. E aí começava a superfaturar mesmo, muito, muito, muito. E aí começava a roubar muito. E aí eles distribuíam o dinheiro entre dezenas de políticos e de outras pessoas. E também eles corrompiam quem estava nos órgãos públicos, nas prefeituras também, enfim, em todos os órgãos, para que esses liberassem as verbas e para que fizessem vistas grossas. Então era um esquema bem, assim, muito bem articulado e bem feito. E aí eles tinham dezenas de empresas de fachada para lavar o dinheiro depois que eles roubavam, porque eles roubavam o dinheiro. Aí tinha dinheiro sujo. Então eles tinham muitos CNPJs ali, e inclusive eles usavam empresas verdadeiras que têm fluxo de milhões de dinheiro em espécie. A Polícia Federal não falou. Que tipo de empresa que tem fluxo de milhões de dinheiro em espécie, hein? Eles usavam empresas verdadeiras com fluxo de dinheiro de milhões de reais em espécie mensal para lavar o dinheiro. Por quê? Porque se você tem uma empresa, essa empresa recebe ali, vamos supor, R$1 milhão por mês só de dinheiro em espécie. No meio desse 1 milhão, você põe mais 200 mil de dinheiro ilegal. Passa. Tá, esse mês eu recebi 20% a mais. Você declara ali como se foi o lucro da sua empresa, paga o imposto por isso, o dinheiro sujo vira dinheiro limpo. Olha, eu não vou falar nada não, mas tem indícios, não posso afirmar porque não sabemos, de que eram usadas, vem cá mais perto de mim para eu te falar, igrejas evangélicas, tá? Quem que tem fluxo de milhões de reais de dinheiro em espécie por mês? Quem que inclusive incentiva que seja tudo pago em espécie? O que eu acho estranhíssimo, porque se eles não pagam imposto, por que eles ficam no culto incentivando que seja pago em espécie, sendo que o Pix é muito mais fácil? Porque em espécie, no meio ali do montante, entra dinheiro sujo para ser lavado. É óbvio. Igrejas evangélicas. Pode ser que eu esteja errado? Pode ser que seja uma mega lotérica, alguma coisa assim, que tem um fluxo enorme de dinheiro em espécie. Eu acho difícil, muito difícil. A esmagadora maioria das coisas no Brasil hoje é por cartão ou por Pix. Inclusive, Pix aí que você, com código QR, vários tipos de Pix aí que você faz para pagar tudo. Ó, eu não estou no Brasil há 2 anos e meio, e quando eu estava no Brasil 2 anos e meio atrás, já era tudo por Pix. Até pagar o mercado era Pix. Tinha lá o código QR, você pagava e na hora dava lá a compra. Hoje em dia, imagino que bem mais. Pois bem, tem um tipo de negócio que continua incentivando as pessoas a usarem dinheiro em espécie, que é estranho. É esse, tá? Não sei qual outro. Polícia Federal não revelou. Polícia Federal revelou bem pouco. Revelou aí que o empresário amigo do ACM Neto, você vê, é outro bolsonarista. O ACM Neto, na eleição de 2022, tentou ser governador da Bahia, ele não declarou voto em ninguém, não. Ele não podia declarar voto no Lula porque ele é de extrema direita. Mas ele não podia declarar voto no Bolsonaro na Bahia, né, que é suicídio eleitoral. Mas o Bolsonaro pediu voto para ele. Para o Bolsonaro pedir voto para alguém que não pediu voto de volta para o Bolsonaro, é porque eles são muito íntimos. O Bolsonaro, ele só pede voto para quem ele realmente gosta. De resto, você vê um monte de gente usando a foto do Bolsonaro, usando a imagem dele, e ele quieto, ele fazendo vista grossa. Ele até fala que muitos são traidores e que usam a imagem dele aí para se eleger. Nesse caso, não. O ACM Neto não usou a imagem do Bolsonaro, fez parecido com o que fez o Ricardo Nunes aí em São Paulo. Colocou o Bolsonaro de lado na campanha e o Bolsonaro pediu voto para ele. Aí você vê, pô, que coisa, hein? Que coisa que é aí o ACM Neto, envolvido aí no esquema do outro bolsonarista, Elmar Nascimento. Elmar Nascimento, ele é aí há décadas, ele e a família dele são rivais, eles odeiam o PT da Bahia, odeiam o PT da Bahia. Ele aí nos últimos meses começou a tentar ficar amigo aí dos governistas, porque ele queria se viabilizar como presidente da Câmara. Aí os governistas não acreditaram muito nele, por isso que o Arthur Lira acabou indicando o Hugo Mota. Aí quando ele traiu o Arthur Lira, por um bom tempo, ele começou a articular ali, ele conseguiu até por algumas semanas alguma força política contra o candidato do Arthur Lira. E os governistas, obviamente, estavam jogando ali gasolina na fogueira, né? Nessa briga aí a gente torce pra briga. No fim, o Elmar Nascimento voltou aí a falar com o Arthur Lira, são amigos, né? Pelo visto aí, comparsas, mais do que amigos, comparsas. E aí
o governismo viu, os governistas aí, o pessoal do governo Lula viu, ó, o Elmar Nascimento estava aí, tá bonzinho aí com o PT, porque o PT é governo, mas esse cara odeia o PT. Esse cara cravou, deve ter cravado 22 na urna lá em 2022, cravou o número do Bolsonaro com tanta força que o Bolsonaro deve ter até dado um pulo assim na hora que ele apertou o 2 do Elmar Nascimento, de tão bolsominion que é. Agora veja, o Flávio Dino mandou investigar lá atrás, eu falei, vai chegar nesses bandidos. Chegou no braço direito do Arthur Lira. Veja, ainda não chegou o nome Elmar Nascimento, mas a Polícia Federal e o Ministério Público, não tenha dúvidas, estão investigando quem é que mandou a verba. E quem mandou essa emenda? Qual deputado mandou? Tinha conhecimento do caso? Seu primo estava roubando. Vamos supor que, não vou falar que foi o Elmar Nascimento, nossa, vai que foi outro, né? Você mandou, mas vamos supor que foi. Você mandou a verba e o seu primo começou a roubar parte do dinheiro. E os outros seus amigos, gente que você indicou ao cargo, tá roubando a grana, mas só você não sabe? Estranho, hein, seu Elmar Nascimento? Bem estranho, tá difícil explicar. E o seu amigo Arthur Lira, que na verdade a negociação ali é com Arthur Lira. Quem indica mesmo é Arthur Lira. Colocou o seu pessoal porque é seu amigo. E o Arthur Lira também não sabe? Estranho, hein? Veremos. E calma, viu? Essa é uma das 30 investigações que o Flávio Dino mandou. Vai ter muito mais. E sabe por que vai ter muito mais? Porque o Flávio Dino vai começar a mostrar aí, e usando essas investigações, inclusive, é muito fácil quando você está contra criminosos, porque é só você usar a lei e aí eles se ferram. E aí o Flávio Dino vai começar a mostrar, tá vendo? Eles querem aí que o orçamento seja secreto. Olha o que eles estão fazendo com o orçamento secreto. Roubando 1 bilhão. 1 bilhão. Sabe o que é 1 bilhão? Para você ter ideia, a torcida do Corinthians, olha, 35 milhões de torcedores, tá fazendo uma vaquinha para arrecadar 700 milhões de reais. E tá difícil pra caramba. Você coloca aí 35 milhões de brasileiros tentando arrecadar e todo mundo doando, e gente fanática ali doando para arrecadar bem menos de 1 bilhão. São 300 milhões a menos. E é difícil. Agora você consegue imaginar para um cidadão que quer ter 1 bilhão na mão? Você consegue imaginar que são políticos roubarem 1 bilhão e 400 milhões? É muita grana, muita mesmo. Mesmo se você dividir por 1000, continua sendo muitíssima grana. E não é dividido por 1000, eram bem menos aí no esquema, tá? Você vê como é que é. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Vamos seguir aqui na luta. Falou!